Eu vou falar um pouco sobre a questão de uma busca interior e baseado no livro Refletindo a Alma, de Joana de Ângeles, com vários autores, com citadores, com irmãos encarnados que fazem citações no sentido de psicólogos, psiquiatras. Então eu vou extrair alguma parte. Se caso ficar muito complicado, me pare, porque eu tentei extrair o máximo para reduzir o máximo, para que a gente pudesse pelo menos despertar a consciência. O nosso irmão fez a prece inicial dizendo o nosso autoaprimoramento, a nossa autoobservação. Então, às vezes, os nossos olhos estão muito voltados para fora. Só que, na realidade, a nossa maior busca é os olhos voltados para dentro, para que nós possamos nos conhecer cada dia melhor, que possamos aprender a lidar com os percalços do caminho, as virtudes também do caminho, para que nós nos tornemos um ser mais completo. Aí, quem sabe, nós vamos chegar na mensagem que o Renato leu sobre a questão do amar. Porque para amar alguém, a primeira coisa que precisamos fazer é aprender a nos amar. E para nos amar, a primeira coisa que nós precisamos fazer é nos conhecer. E então a gente vai tentar mergulhar um pouco aqui. Se ficar muito complexo, fala: Marquinhos, pelo amor de Deus, amanhã é feriado. Dá uma trégua para nós, né? Mas eu vou tentar ser bem objetivo. Uma coisa que eu não sou muito, eu sou bem professoral no sentido de aula, eu gosto de explanar, eu gosto de vencer, de esgotar, mas hoje eu sei que não dá para isso, porque na realidade, do livro Refletindo a Alma, eu vou tirar um item para a gente poder falar. Antes de qualquer coisa, eu queria dizer aqui sobre a questão, a psicologia espiritual é considerada a quinta força hoje já no campo da psicologia. Então a gente acha que a psicologia espiritual, que a psicologia transpessoal da Joana de Ângeles está dentro do livro dos Espíritas, só engano nosso. Hoje a psicologia positiva, né? A Harvard hoje trabalha a psicologia, essa psicologia espiritual, que a gente, quando fala psicologia espiritual, nós não estamos falando só a questão do espírito em si. A psicologia pessoal é aquela que transcende o homem fora simplesmente do espaço cérebro. O que eu estou querendo dizer? Já compreende que o homem não é só mais aquela massa cinzenta que está aqui incubada dentro de nós. Ela percebe que o ser, ele é muito mais além do que isso. A Joana mesmo, no passado, em alguns livros dela, diz que nós somos energia pensante. Então, a psicologia hoje, a psicologia espiritual, que é o QS, que já é o consciente espiritual do ser, já está sendo muito mais valorizado do que o próprio QI, que é o consciente de inteligência. Já é mais valorizado do que é o consciente emocional. Hoje o consciente espiritual, aquele ser que transcende ele mesmo, ele é muito valorizado. Harvard lançou um livro interessante, que a doutora Sofia Bauer divulga esse livro no Brasil, chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz. Hoje a busca da psicologia é fazer com que nós sejamos felizes. Olha a diferença. Antes era a questão, não, a depressão, o trauma, claramente vamos trabalhar isso. Mas mais do que nunca, assim, precisamos ser felizes. Um livro hoje que não é espírita, mas que hoje nós percebemos que Deus, na sua concepção de vida, ele nos manda as mensagens por vários caminhos. A doutrina espírita é um veículo muito direto, a gente recebe já praticamente da espiritualidade. Mas aonde que não, irmãos médios nossos que não estão mergulhados na doutrina, mas trabalham com a intuição, porque somos todos médios, e se influenciam os espíritos em nossas vidas, não só na vida dos espíritas, na vida de qualquer ser, eles também entusiasmam o ser à pesquisa. Então, hoje existe um livro chamado, é muito bacana, leiam, porque abre a mente. Muita gente fala de autoajuda, mas a autoajuda ela é importante sim, desde que isso te faça bem. O livro chama O Milagre da Manhã, que é muito interessante, para ensinar um pouco a gente a ser grato. Me lembra muito a psicologia da gratidão, né, que o Divaldo psicografou através da Joana. Então a psicologia espiritual hoje já é considerada a quinta força no campo da psicologia. E a gente vai estar falando aqui um pouco do livro Refletindo a Alma, que está lá do Divaldo, com a Joana de Ângeles, o Espírito, que dá uma exposição para a gente começar a nos refletir como almas. Porque tem hora que, por mais que a gente detenha um pouco de conhecimento espírita, nós esquecemos que somos almas, que somos espíritos. Tem hora que nós esquecemos, né?
Acho que na minha última fala eu falei uma coisa interessante. Claro, existe miséria no mundo, mas hoje a Organização Mundial da Saúde diz que a gula, o comer demais, está matando mais do que a falta de comida. É estranho a gente escutar isso, né? Porque a gente fala a miséria. Claro, tem pontos de miséria. Mas hoje o ser humano está morrendo mais por comer demais do que por falta da comida. É estranho, né? Então, pela própria falta de conhecimento de si próprio, a gente deixa de ser aquilo que é. Porque a gente fica mergulhado no externo, esquecendo de conviver com o interno. Eu vou dar uma passada rápida aqui. O objetivo não é esse, mas como falou ali que já é a quinta força, né, que é a quinta força, a quinta onda é a psicologia espiritual, a gente começa lembrando que a primeira força foi com Freud. Né? Ali entra a psicanálise, mas quem travou mais a psicanálise foi Jung. Mas o Freud trouxe as versões da psicologia. Se a gente for mais profundo, nós vamos entender que antes de Freud teve muita gente trabalhando. Jean-Martin Charcot, o próprio Mesmer, que veio com o mesmerismo, com a energia animal, que já falava de magnetismo. Kardec cultuava Jean-Martin Charcot, cultuava Mesmer, pelo magnetismo humano, pelo magnetismo. Ele só não tinha concepção que aquele magnetismo era espiritual também. Ele não era só humano, a energia não era. Mas a primeira força foi Freud com a psicanálise, com a psicologia mais profunda. A psicanálise criada por Sigmund Freud naquela época, ele coloca lá em 1900, né, assim, por volta de 1900, a grande inovação trazida por Freud foi introduzir na psicologia a noção do inconsciente. Ele falava, não é só o que você está aqui vendo, pensando agora. Não, existe uma caixa preta aí atrás. Que a gente hoje sabe que 99,9% dos nossos problemas está onde? No consciente ou no inconsciente? Me ajuda só. Tenta. No inconsciente. Mas o grande travador da vida é o consciente. É o consciente que não me permite consertar. Nós vamos entrar daqui a pouco nos patamares desses. Mas é só para a gente conhecer rapidamente. A segunda força veio com Jung, com a individuação. Vamos entender o que é isso rapidamente. A individuação geral é o processo de formação e particularização do ser individual. Porque antes achava que a mente era um processo que todo mundo tinha o mesmo problema quando tinha um certo fator. Vamos dar um exemplo, depressão. Todo mundo tem depressão, então gerava um padrão. E Jung já disse assim, não, peraí, não. Você pode ter a depressão, outro pode ter ansiedade, e cada um da sua forma. O ser ele tem que ser avaliado individualmente, não de forma coletiva. Não, aquela coisa assim, todo mundo que anda descalço gripa. Não é? Isso é uma mentira. Né? Porque se fosse assim, seria... Jung tira essa visão e diz, não, peraí, nem todo mundo sofre por isso. Então ele coloca lá a formação da particularização do ser individual e, em especial, é o desenvolvimento do indivíduo psicológico como ser distinto do conjunto da psicologia coletiva. Então, eu sou responsável por mim. Antes, Freud dizia que nós éramos fruto da coletividade. O nosso pensamento seguia porque todo mundo pensava, e aí eu acabava pensando e tal. E Jung já diz, não, peraí, o ser individual ele pode pensar por si próprio. Já é um avanço, né? Já era um avanço com Jung. Eu sou muito fã de Jung. Aí podemos traduzir individuação como tornar-se si mesmo. Olha que coisa interessante. Olha onde que a gente caminha no processo ali. Ó. E Jung já diz, o que é individuação? Tornar-se si mesmo. Eu como indivíduo. Eu como individualidade. Não é assim que a espiritualidade nos trata? Uma das grandes dúvidas que nós tínhamos no passado é assim, quando eu desencarno, já que eu sou energia, eu me junto às energias? Aí, não, você ainda continua com a sua individualidade. Então nós não nos perdemos. O processo reencarnatório é muito interessante para nós, porque as pessoas dizem assim, aonde a vida passada pode me afetar agora? Porque eu carrego comigo todas as memórias de todas as minhas existências. Eu tenho lembrança de todas? Não, mas das sensações eu tenho. Olha que coisa interessante. Por exemplo, às vezes você se depara com uma situação de uma tristeza que você não sabe nem de onde ela vem. Pode ser de uma vida passada. Não que a vida passada te convida à tristeza, mas é mais ou menos assim. Vamos dar um exemplo que eu fiz mal em algum fator na minha vida, lá na última existência minha aqui na Terra. Então eu fui um mau marido, tudo bem? Eu fui um ser muito ruim naquela situação.
toda vez que eu me deparo com uma situação muito parecida ou idêntica, mesmo que não seja comigo, a sensação me toma. Olha que coisa. Porque eu carrego ela dentro de mim. Isso é individuação, não é coletivo. Mas não vamos entrar não, que isso dá um seminário de 5 horas, tá bom? A terceira força é a psicologia humanista. Né? A psicologia humanista vê o processo psicoterapêutico como uma técnica de crescimento. Olha o avanço, gente. A psicologia humanista vê o processo psicoterapêutico como uma técnica de crescimento pessoal ou de desenvolvimento do potencial humano, e não como técnica de tratamento de doenças mentais. Surgiu entre as décadas de 1950 e 1960. Aqui já estava dizendo, não é só com o objetivo de tratar mentalidade, é para fazer mudanças de comportamento. Hoje a terapia, mais do que nunca, é provado que só muda algumas essências nossas quando muda o nosso comportamento. Tristeza profunda é comportamento. Alegria a ponto de eufórico é comportamento. Eu posso educar os meus comportamentos. Vamos lá. A quarta força vem a psicologia transpessoal, que também quem trouxe para nós foi Joana de Ângeles, a psicologia transpessoal. O movimento inicia-se em meados da década de 60 e incorporou a nova visão de mundo trazido pela física quântica e pela própria Joana de Ângeles, afirmando que a consciência pode interferir diretamente na realidade. Eu não vou entrar em detalhes. Se ficarem curiosos, pesquisem. Já chegou o momento da gente começar a ser um pouco autodidata, porque são tantas informações que nós não vamos conseguir abstrair tudo ou trazer tudo para nós. E a quinta força, que é a psicologia espiritual, né? Pensamento psicológico, estudando o homem na sua condição de espírito eterno. O homem integral apresenta a proposta de um comportamento filosófico idealista e imortalista. Essa é a filosofia do momento. Essa é a quinta onda da psicologia humana. Já é considerada, não é eu que estou falando, não é a doutrina espírita que está falando. Essa é a psicologia que todos aqueles que estudam seriamente o comportamento humano estão mergulhados hoje. Mais do que nunca. Eu fico muito feliz com isso, porque eu achava que isso não ia chegar tão cedo. Eu achava que eu ia ter que voltar aqui umas 10, 20, 30, 40 vezes para ver, e já chegou. Existe ainda os conservadores, mas ela já está à disposição de todos nós. E já somos alguns dos profissionais, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, que estão trabalhando profundamente esse trabalho da psicologia espiritual. Né? Tanto que a gente chama isso hoje um pouco de humanoterapia. Tornarmos mais sensíveis aos outros e a nós mesmos. Nós vamos trabalhar um pouco isso. A psicologia apresentada por Joana de Ângeles, que a gente vai falar um pouco dela, ela tem toda a base dela está nos princípios fundamentados da doutrina espírita. Porque para a gente entender a questão da psicologia espiritual, a gente tem que entender outras bases. E a Joana traz essas bases para nós de uma forma muito tranquila. Ela traz assim, certeza da existência de Deus. O nome que se dá para ele, aqui nós chamamos de Deus, mas não importa se chama Maomé, Joavé, ou não chama nada, não tem problema nenhum. O importante é a gente atingir a espiritualidade. É assim, você tem consciência da espiritualidade, seja ela como você vê, não importa, porque Deus pode ser simplesmente chamado de inteligência suprema. Eu acredito numa inteligência suprema. Tudo bem? Eu acredito numa força superior a mais. É esse Deus mesmo, a certeza disso. Eu brinco muito com as pessoas, às vezes dentro do consultório, na rua, que eu falo assim, para se construir um relógio desse, a gente concebe primeiro que tem que ter um relojoeiro. Para conceber uma natureza, uma vida, um corpo, tudo que nós vemos com nossos olhos, você não concebe ninguém? É meio complicado isso, né? Então, assim, tem que ter alguém que gera algum fator para nós. Então, a certeza da existência de Deus é um fator da psicologia espiritual. Está baseado em cima dela. O segundo ponto que ela nos traz é a pré-existência e sobrevivência dos espíritos. Olha só.
Aqui você vê que a Joana tem um cuidado muito grande, principalmente que ela mergulha numa área onde as pessoas procuram a ciência para poder se amparar. Ela diz assim, a pré-existência e sobrevivência dos espíritos. Ela não fala de reencarnação. Mas o pré-existir e o pós-existir, a gente está falando de processo reencarnatório. Isso é muito bom para a gente começar a ter essa terminologia de linguagem, porque a palavra reencarnação, o som reencarnatório, soa muito ruim em alguns ouvidos, que não têm ainda a concepção de atender isso, de aceitar isso. Eu estava ali parado mexendo no meu celular, que estava com os problemas, o Renato sabe, e chegou uma notícia para mim lá assim, 12 coisas da Bíblia que provam que os espíritas estão errados. E começa a falar coisas usando simplesmente a terminologia sem conhecimento de causa. Sem conhecimento de causa. Nós hoje, gente, no mundo não somos nem 1%. Espíritas não somos nem 1%. Falar de reencarnação com as pessoas é muito complicado. Porque para nós mesmos ainda, dependendo do nosso grau, ainda é muito complicado o entendimento. É muito complicado, é muito profundo. Então, quando a gente só simplesmente fala da psicologia espiritual e a gente fala da pré-existência e da sobrevivência, está dizendo que, ele não está falando de mim, está falando da pré-existência do espírito e a pós-existência também. Então é um fator, nós vamos entrar nesses detalhes também. Mas é primordial. Outro ponto que a Joana destaca é que para se crer na psicologia espiritual tem que ter como base pluralidade dos mundos habitados. Eu vou sempre dar uma paradinha, porque eu quase não consigo terminar palestra nenhuma minha. Quase não consigo. Porque a minha vontade de falar a respeito de tudo, porque cada uma coisa dessa aqui dá um seminário. Nós somos, ou nós somos ainda ignorantes ao último processo da humanidade, ignorantes de tudo, ou nós somos orgulhosos demais, ou nós somos egoístas demais, ou nós somos rebeldes demais. E quando eu falo nós aqui, eu estou falando da humanidade, tá bom, gente? Eu não estou apontando o dedo para mim nem para vocês, é para nós, humanidade. Porque conceber, num universo que tem bilhões de sóis, trilhões de estrelas, que tem coisas que a gente nem imagina, acreditar que só existe a Terra, com nós habitando isso aqui. Deus seria muito ruim de serviço, que Ele me perdoe a minha fala, Deus seria muito ruim de serviço de ter num universo imenso, com tanta fuguridade, beleza, um processo totalmente harmônico, porque o universo é harmônico, tudo funciona como, da forma que Deus sabe, e colocar só nós nesse universo, habitando um planeta que a gente destrói, nós, humanidade, não damos valor a ele, e achar que somos inteligentes. Percebe isso? Não precisa de religião. Não precisa de religião. Não precisa. Deus pendurou estrelas no céu para enfeitar a nossa noite. Nos deu uma lua de noite para a gente namorar e um sol de dia para a gente ir para a praia. Mais nada, não servem para nada. Então seria uma ignorância muito grande do ser não acreditar na pluralidade. Mas o que assombra a gente, que tem pessoas ainda que não acreditam nem que não foi nem a lua ainda. Que duvidam disso. Tem pessoas que você fala de um satélite, ela está vendo na TV da casa dela, através de um satélite, ela acredita que não tem satélite. O nosso processo ainda está muito perigoso. A Joana fala uma coisa que assusta mais ainda. Ela diz que apenas 5% da população da Terra está desperta. 5%. Que bom que nós estamos nesse 5%, né? Né? Nós estamos nesse 5% que está desperto? Não sei, né? Espero que estejamos. Ela coloca aqui da comunicabilidade dos espíritos. E quando a gente fala de comunicabilidade dos espíritos, não vamos falar dos desencarnados só não. Dos encarnados. Nós somos espíritos e nos comunicamos. Tudo bem? Porque a gente fica falando só do espírito desencarnado. Para mim, tanto faz se o espírito é desencarnado ou encarnado para comunicar comigo. Se a comunicação é boa, eu dou ouvido. Se não é boa, eu largo para lá.
Então, a comunicabilidade dos espíritos existe na própria Bíblia, já que eles falam que na Bíblia tem um monte de coisa dizendo que o espírito não existe, lá diz que... Tá. Quando Deus comunica com alguém, primeiro Deus deve ser o espírito, porque ele não está na terra, e se ele comunica já é uma comunicação. Então Deus pode ser o primeiro espírito a comunicar. Pluralidade das vidas sucessivas, que vem junto com o processo reencarnatório, da pré-existência e da continuidade do espírito. E aí entra ela com outro fator, que ela chama o ponto de Deus. Que hoje a ciência e a física quântica já provou, existem matérias enormes dentro da física quântica, dentro da parapsicologia, da psicologia, dizendo que nós temos no nosso cérebro, na nossa mente, um ponto de Deus. Isso é provado, através de de estudos mentais, que quando nós começamos a apreciar e tocar o nome de Deus e falar de Deus, existe uma luminosidade no nosso cérebro que acende. Então ela diz que existe em nós um ponto de Deus. E claramente deve existir, porque somos o quê? Filhos direto dele, nós temos o gen, né? Primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus. Aí diz a inteligência suprema, causa causal de todas as coisas, a inteligência suprema, e depois pergunta, quem são os espíritos? Os seres inteligentes da criação. Então nós somos parte integrante de Deus. Deus inteligência suprema, nós inteligências supremadas. Então temos o ponto de Deus. Aí a gente fala assim, quando Jesus fala, vós sois deuses, talvez Jesus na sua profundidade estava dizendo assim, você tem em si o germe de Deus, e pode fazer muito mais do que eu faço. Porque nós temos essa potencialidade. Tudo bem? Aí, nós vamos falar um pouco do autodescobrimento, que foi feito na prece inicial, que a gente está falando. Aí, Joana de Ângeles, no livro, começa a nos chamar a atenção dizendo o seguinte, não basta, portanto, anelar por esta ou aquela conquista. Torna-se imprescindível insistir e perseverar. O quê? Criar um hábito. Eu já sou. Não. O importante é insistir e perseverar. Quer ver que coisa interessante, gente? Escovar dente é bom? Hein? Por que é bom? E mais do que nunca porque é da saúde. Porque tem hora que não é bom, não. Você ficar esfregando uma escova nos seus dentes o tempo todo, toda hora que você come, tem hora que é incômodo. Eu não estou dizendo, mas para nós não é ruim porque gerou o que em nós? Um hábito salutar. Então eu repito aquilo naturalmente, porque eu sei que aquilo é bom para mim, como alimentar, como tomar banho, como fazer qualquer outra coisa. Através de quê? De um processo de insistir e repetir. Quem ensinou muita gente isso? Aonde que a gente aprendeu? Quando a gente tinha lá 2 anos, nasceu o primeiro dentinho, nós viramos para a mãe da gente, mãe, cadê a escova? Eu quero escovar meus 2 dentes que eu tenho aqui. Não, a mãe fica, menino, vai escovar o dente. Menina, vai escovar o dente. Menina, vai escovar o dente. Daí a pouco a gente mesmo fugia, tá lá na rua brincando. Aí a gente chegava em casa, a mãe, você escovou o dente, menino? Não, vai escovar o dente. Não foi assim. Até que no momento a mãe da gente não precisou falar com a gente que precisávamos. A mãe e o pai também, tá? Não vamos desprezar os pais não, que os pais também falaram. O tempo todo. Se nós não criarmos o hábito de insistir e persistir, simplesmente vai ser o quê? Uma conquista. Mas não vai ser um hábito. De forma que a potência da ideia inusitada predomine sobre as que se encontram arquivadas, comandando os acontecimentos. Então, assim, para que a gente ocupe a nossa vida de uma forma salutar, eu preciso que as minhas ideias, que são boas, salutares, sejam predominantes, sequentes, insistivas, perseverantes, para tomar o espaço de quê? Daquelas que não servem. Como que emagrece? Como que emagrece? E como é uma dieta? Não é deixar. Criar o hábito de comer coisas saudáveis, substituindo o hábito de comer coisas que não são saudáveis. Não é deixar de comer. Se deixar de comer, a gente morre. Eu adoro comer. Graças a Deus eu não tenho problema de obesidade. Não vou fazer dieta. Porque você falar comigo que eu tenho que parar de comer meu chocolate, eu não sei o que eu vou fazer. Eu estou dizendo é isso. A mentalidade nossa, que nós achamos que nós vamos perder
tal hábito. Não, nós vamos substituir os hábitos por outros hábitos. Então, quando você tem uma conquista em você, fala assim, eu estou me tornando uma pessoa mais simples, você tem que perseverar e insistir na sua simplicidade, para que aquela sua simplicidade comece a vencer o ego, comece a vencer o seu orgulho, vencer seu egoísmo. Aí o que ele faz? Ele começa a predominar e aquele outro desaparece. É assim. Pergunta do Livro dos Espíritos: por que o mal sobrepuja o bem na terra? Os Espíritos respondem assim: por audácia dos maus e timidez dos bons. No dia que esses, os bons, forem audaciosos contra os maus, o bem vai sobrepujar o mal e o mal sairá de fininho. O que é? Mudança de hábito. Mudança de hábito. Apenas mudança de hábito. Então ele diz aqui, ó, insistir e perseverar com o que você anelou de conquista, para que a potência da ideia inusitada predomine sobre as que se encontram arquivadas, comandando os acontecimentos. Como que eu vou mudar o homem velho? Gerando um homem novo. Fazendo o quê? Novos pensamentos e novos comportamentos. Não é mudando de religião. É mudando a minha forma de ver, a minha forma de pensar. Pilares do espírito imortal. A Joana de Anjos coloca no livro Imortalidade da Alma alguns pilares. Ela diz assim: primeiro pilar, aprender a se conhecer. Aí a gente pega tudo, vê que está tudo mergulhado na doutrina espírita. Uma das perguntas que mais chateiam a gente, ao mesmo tempo uma das perguntas mais importantes, é quando Santo Agostinho responde assim: um sábio da antiguidade Evoluo disse, conheça-te a ti mesmo. A gente não esquece disso, né? Conheça-te a ti mesmo. É o trabalho mais difícil no nosso processo existencial. A gente conhece os outros. E como conhece? Conhece até mais. A gente conhece mais os outros que eles mesmos conhecem. A gente conhece tanto as coisas boas quanto as ruins dos outros, não conhece? Mas quando fala da gente, você fala, eu me fecho. Dentro do consultório, a maior dificuldade que eu tenho da pessoa é a pessoa ser ela mesma. Quando a gente consegue vencer a barreira dela sair daquela casca dura que nós somos, você fica fácil resolver qualquer problema de qualquer pessoa. Fica muito simples. É o que nós vamos ver aqui. Segundo, ela diz assim, ó, primeiro aprender a se conhecer, segundo, aprender a viver. Eu não sei se ela está dizendo que nós não sabemos. Eu acho que ela está dizendo que nós não sabemos viver. Depois ela diz, aprender a ser. Olha a sequência. Aprender a se conhecer, aprender a viver, aprender a ser. E ela coloca, por último, que é muito difícil a gente conseguir amar se a gente não sabe, se a gente não vive, se a gente não conhece. Então é uma sequência. Por isso a nossa dificuldade quando a gente fala de amor. O amor ainda é uma coisa muito subjetiva para nós. A gente ama do jeito que a gente ama. Porque a gente, quando pensa em amor, a gente pensa em amor de mãe, a gente pensa em amor, talvez, o amor muito mais da questão da paixão, que é muito mais paixão do que amor verdadeiro. É muito difícil a gente dizer verdadeiramente assim, eu amo o meu próximo. Mais difícil ainda é falar assim, eu amo também o meu inimigo. Aí que é difícil pra caramba. Porque primeiro, para amar o próximo, tem que amar-se. E hoje, um dos problemas maiores da humanidade é que o ser humano está se destruindo. Ele está se destruindo. Isso é concepção, não é eu que falo. Eu não estou falando aqui como nada. Eu estou dizendo aqui que é tudo que se mostra o quanto hoje o ser humano está se destruindo, se perdendo na caminhada. Então, para caminhar, ela coloca esses 4 pilares. Mas nós vamos nos prender aqui hoje no aprender a ser. Nós vamos tentar trazer alguma coisinha aqui no aprender a ser. Porque aprender a se conhecer, no livro tem isso. É muito extenso, muito complexo, mas mergulhem lá, procurem que tem. O aprender a viver é também muito complexo. E ela coloca que o aprender a ser estimula o aprender a viver e o aprender a conhecer. E quando a gente estimula esses 2 fatores dos pilares do espírito imortal, eu começo a aprender a amar. E olha que ela coloca isso aqui, ó, aprender, aprender, aprender e aprender. Ela não diz assim, passa a amar. Ela diz, eu começo a aprender. É sinal que ainda não sabemos. Então é mais ou menos essa consciência. Então, quando a gente começa na proposta lá do vir a ser, ela coloca 12 propostas para o vir a ser. E ela começa sobre uma busca interior. Ela começa assim, olha, a grande proposta hoje é mais do que nunca o ser mergulhar em si. O momento hoje da Terra,
da humanidade de uma forma geral, mais do que nunca, principalmente com a questão da tecnologia, o homem hoje vive muito mais para fora do que imagina. Hoje, o descanso do ser humano é Netflix, TV a cabo, celular e rede social. Eu não estou falando de nós, eu estou falando da humanidade, de uma forma geral. A pessoa diz, eu vou descansar. Ontem eu descansei o dia inteiro, passei o dia inteiro vendo série na Netflix. Ótimo, eu também vejo de vez em quando. Não vou falar que eu não vejo. Eu estou no mundo, eu me mergulho em algumas coisas, desde que seja sadia, sensato, eu vou lá ver. Se me serve, eu vou. Né? Tudo é isso. Agora, eu vou reter o quê? Aquilo que me serve. Quanto mais a gente começa nessa busca incessante, menos a gente mergulha em nós. Eu não sei aqui, talvez aqui não aconteça. Vamos dar um exemplo que vai dar um pane agora. Vai ser anunciado no jornal. Isso é um chute. Vai ser anunciado no jornal que a partir do dia 29 de junho nós vamos ficar sem internet durante 10 dias, em todos os setores. Não tem celular, não tem computador, não tem rede social. O que vai acontecer com muita gente? Ou talvez conosco mesmo? Depressão. Meu consultório na segunda-feira vai ter fila. A pessoa está com depressão, porque meu celular não funciona. Eu fiquei agora 3 dias, segunda, terça, hoje à tarde, que eu consegui resolver seu celular. Não me fez falta nenhuma, porque no curso que eu estava mergulhado não podia usar celular. E uma das exigências foi minha. Celular aqui não. Depois que você sair para o seu quarto, para o hotel, para vontade, pode usar, mas aqui dentro da sala, nem. Só se tiver um caso de urgência na família, de saúde, aí tudo bem. Fora isso, desligado. Não é nem no vibracal. Porque a gente fala assim, gente, vamos ser inteligentes. Você fala na casa espírita assim, desliguem o celular. A pessoa coloca no silencioso. Quantas vezes eu estou lá dando a minha palestra, ou lá no salão mesmo olhando, aí vibra, a pessoa faz assim. É terrível, não é? E nós achamos que estamos enganando alguém. Não é proibido. Não é proibido. Eu acho até uma bobeira. O grande problema é tirar o som. Eu falo tirar o som, porque muita gente falava que a própria onda do celular prejudica uma questão das ondas espirituais. Pode ser até que prejudica, mas eu acho que o que prejudica mais é se o som tocar, tirar a atenção das pessoas. E mais do que tudo, tirar a atenção da própria pessoa. Porque a pessoa está assim. E outra coisa, eu acho engraçado que vai chegando assim, a palestra começa, aí vai faltando uns 15, 20 minutos para terminar a palestra, a pessoa já começa a ficar um pouco aflita. Será que ele vai falar muito tempo mais? E olha para o relógio, nossa, demorando, né? Acabar a palestra, né? E a pessoa acaba sendo o quê? Vivendo um vazio existencial. Porque ela não vive internamente, ela só vive externamente. Uma busca interior. Vamos lá começar a trabalhar um pouco. Então ela coloca assim, primeiro ponto que ela coloca, dedique-se diariamente algum tempo para o autoencontro. Ela não está dizendo para você viver no autoencontro, ela não está dizendo para você ficar todo momento no autoencontro, ela assim, dedique diariamente algum tempo para o autoencontro. Eu não vou ficar perguntando aqui para ninguém, vamos ser maduros, vamos ser pessoas mais sadias e vamos perguntar para nós mesmos, eu faço isso? Qual o tempo que eu dedico do meu dia para o meu autoencontro? 10 minutos que seja, 15 minutos para parar, e a gente vai falar o que deve fazer para mergulhar-se em si. Para mergulhar-se. Para entender um pouco. Então ela diz assim, crie o hábito de pensar em você diariamente. A gente pensa em tudo. A gente pensa nas coisas. Mas a pessoa fala, eu penso em ter um carro, eu penso em casar, eu penso em ficar bonita, eu penso na academia, eu penso em pintar meu cabelo, eu penso em comprar uma casa, não, é em você. Você está pensando nas coisas que você quer ter, é em você. Em você. Ela diz assim, no self, não no ego. Quando a gente pensa no que eu quero ter, não é que... E outra coisa, ela está dizendo, algum tempo, esse tempo que ela diz assim, pare e diz assim, então vou falar para nós espíritas, eu como espírito imortal, como que eu estou me vendo? Como que eu estou me vendo como espírito imortal?
Porque daqui a pouco possa ser que eu não esteja aqui. Pode até demorar mais um tempinho. Mas não é só porque eu vou embora. É porque eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Eu tenho que entender que as minhas atitudes, por mais que eu esteja mergulhado no mundo, devem ser de um espírito imortal. Então, você só consegue fazer isso quando você chama o seu self para conversar, não o seu ego para conversar. O ego da gente quer pintar o cabelo. O self da gente quer mudar a nossa fisionomia íntima. A diferença é essa. Ela diz assim: no ser que eu sou, e não naquilo que eu quero ter, no possuir. A nossa preocupação é grandiosíssima. Eu vou tocar num assunto aqui, apenas para elucidar. Está acontecendo a questão da reforma da Previdência aí, não tá? Não tem problema, gente. Isso é coisas que está na realidade. A preocupação do ser humano está tão grande que tem gente quase morrendo antes de aposentar. E nem vai precisar da reforma da Previdência, porque não vai aposentar. A minha filha, com 27 anos, falou: pai, o que vai ser? Eu falei: minha filha está com 27 anos. Minha filha. Percebe o quanto a gente pega as coisas, traz para nós, cria um monstro enorme. Aí, se a gente chama Jesus para conversar, ele fala assim: comigo não tem esse negócio de aposentadoria, porque meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Acabou com a aposentadoria. Percebe o que eu estou querendo dizer? Eu não vou discutir fatores aqui. A informação que nos chega faz com que nós entramos num desajuste tão grande que a gente passa a não viver enquanto as coisas não acontecem. Ela é necessária? Se for, ótimo, que faça. Eu vou continuar. O que eu vou ter que continuar fazendo? Vivendo. A gente que tem um pouquinho de tempo, eu, por exemplo, que estou aí, já passei dos meus 40, gostou, né? Já vivi quantas coisas já vivemos, aqueles que já passaram do 40, né? Já passaram. Quantas vezes o mundo acabou? Não é verdade? Teve gente que morreu na véspera, suicidou, tomou veneno, teve pastores que levou gente para se enfiar debaixo da terra, morreu todo mundo, e o mundo não acabou, e a pessoa teve que... E agora? E aqueles também que suicidaram, despertaram e viram que o mundo não acabou. Para que morrer de véspera? Converse com o self, exija que ele comande o ego. Nós vamos falar a respeito disso aqui. Joana de Ângeles nos diz que através do olho mental, que talvez é esse o olho que a gente tem que começar a melhorar, penetrante, consegue-se a introspecção saudável, direcionada para as ocorrências psicológicas, desse modo adquirindo um conhecimento consciente. O que é esse olho mental? É a forma de olha que coisa interessante. Ontem eu falei com um paciente meu no consultório. Eu vou tocar assuntos do paciente, gente, porque eu vivo dentro do consultório. Eu saio de casa, vou para o consultório, saio do consultório, vou para a casa espírita, saio da casa espírita, vou para casa, saio de casa, vou para o meu consultório. Ontem eu perguntei para um paciente meu assim: se o seu problema acabar, como que você vai viver? Ele não soube me responder. E eu vou perguntar para vocês, não me respondam, por favor. Se o problema que você acha que tem hoje acabar, como que você vai viver? A pessoa fala assim: sem um problema. Eu falo: o que você vai colocar no lugar? Porque senão você vai ter que arrumar outro problema. O grande propósito nosso é o seguinte: por que a gente vive embrenhado na informação contrária que às vezes nos aflige? É porque nós não colocamos outra coisa no lugar. Se eu acabo com um problema seu e você fica vazio, você vai arrumar outro problema. A pessoa diz assim: eu estou com depressão. E se você acabar com a depressão, como será a sua vida? Não sei. Pergunta difícil é essa? Faça essa pergunta para você. É mais ou menos assim: nós temos essa parte aqui da plenária aqui. Se eu tirar essa mesa aqui, vai ficar um vazio. Pode ficar sem ela. Mas normalmente eu digo assim: aonde que eu vou colocar o computador agora, Renato? Onde que vai colocar uma coisa? Para mim tirar ela daqui, eu tenho que colocar uma outra no lugar. Se o seu problema desaparece, você vai viver com o quê? Então, quando a gente começa a mergulhar nessa introspecção saudável, e ele diz assim: converse com o seu self, exija que ele comande o ego. O que está querendo dizer aqui? O ego são as sensações exteriores, e o self são as sensações interiores. Quem manda na sua vida? É as coisas que você adquire ou as coisas que você percebe e tem? Eu sei que é complexo, mas vou tentando chegar lá devagarzinho. Tudo na nossa vida é ponto de vista.
Verdade é ponto de vista. Jesus, perguntaram a Jesus o que é verdade, ele abaixou a cabeça, porque ele ia falar verdade como? Para quem? Porque o que é verdade? É ponto de vista. Essa camisa aqui, dá para alguém ver assim que o risquinho é azul? Dá para ver que é azul? Então é azul. Para nós é azul. Para o daltônico, qual cor que é? O daltônico confunde cor. Que cor que pode ser para o daltônico isso? O daltônico é aquela pessoa que não vê a cor exata. Pode ser um monte de cor, pode ser verde, preto, eu não sei que cor que ele vai enxergar. Ele vai enxergar alguma cor. Para a maioria dos animais, principalmente os animais da raça canina, nesse sentido, ele só tem a visão ou cinza ou para preto. Então ele diria que a minha camisa é toda riscadinha de preto, o cachorro diria. Quem está certo? Quem está com a visão correta? O cachorro, o daltônico, ou aquele que diz que é azul e enxerga direito? Quem que está certo? Aí, gente? Os três. Porque cada um vê aquilo que enxerga. Então, quando eu emito um ponto de vista meu, eu estou emitindo a forma que eu enxergo. Eu não estou emitindo a verdade. Então, quando eu mergulho dentro de mim, eu começo a tirar as coisas exteriores. E o que acontece? O que começa a aparecer dentro de mim? A forma que eu enxergo as coisas. Eu vou passar para a segunda, que talvez fica mais fácil para a gente entender um pouco. Olha só. Exercitar o silêncio. O silêncio mental e não verbal. A nossa mente não silencia. Aí Jesus fala assim, pergunta a Jesus, Senhor, como eu vou orar? Ele diz, quando você for orar, vá para o seu quarto, entra no silêncio do seu quarto. Primeiro quarto que ele diz é o íntimo. Para a gente orar a Deus, a primeira coisa que a gente tem que fazer é silenciar. É silenciar quem? É o barulho de fora? Não, é o barulho de dentro. O barulho de fora pode continuar, porque eu posso orar no meio de uma banda. Eu posso orar no meio de um baile de carnaval. Eu posso orar, desde que eu consiga fazer silêncio interior. A maioria de nós, eu falo da humanidade, quando começa a... Gente, isso é constante. Pegue você que eu digo, não apontando o dedo. A gente começa a orar, e principalmente quando o dia está confuso, a gente fala assim, nossa Senhor, está tão confuso. Deixa eu fazer Pai nosso que estás no céu, santificado seja nosso. Hoje é dia... Que dia é hoje? Hein? Nossa, o mês já está acabando, já está na metade do ano, não estamos? Metade do ano. Aonde que foi a minha oração? Quem consegue realmente deitar na cama? Por isso que o Pacini, nosso amigo, que foi meu professor da evangelização, ele falava comigo, gente, quando eu era menino lá, meus 15 anos na evangelização, ele falava assim, vai fazer prece em pé. Antes de deitar, reza. Porque só quem dorme em pé é cavalo. Ele estava dizendo que na maioria das vezes, quando a gente encosta e começa a pensar, a mente da gente vai embora, não tem prece. E quando tem, é só para cumprir tabela. Deixa eu rezar, porque eu não posso dormir sem rezar. Pai nosso que estás no céu, santificado. Parece aquelas preces de jogador de futebol, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós a sua ênfase, já fez a vossa vontade, seja até como céu, amém. E eu vou dormir. E pronto, acabou. A grande verdade é mergulhar no seu silêncio interior, fazer um silêncio mental e não verbal. É necessário o silêncio mental para poder escutar a si mesmo. Nós não nos escutamos. Silenciar também sobre o seu processo interior, o seu infinito íntimo, pois compartilhar com quem não possa compreendê-lo dissipa energias valiosas. A gente não tem que ficar falando da gente para as pessoas, e nem falando das pessoas para outras pessoas. É melhor calar-se. Hoje as redes sociais, as pessoas estão se expondo de uma forma verdadeira e mentirosa também. Estão se expondo e depois pagando preços caríssimos por isso. Porque nem todo mundo sabe compartilhar. Então, muito cuidado com as redes sociais. Vamos lá para o terceiro, porque senão a gente não chega. Talvez a gente chegue na quinta, não tem problema. Depois eu volto para falar as outras, né? Não tem problema. Harmonize-se com o corpo e suas sensações. Olha só, harmonia com o meu corpo e sensações. Não permita que o seu corpo seja perturbado por sensações. Trabalhe a sua mente emocional profundamente. Gente, primeiro sintoma de depressão além da tristeza, ou também da ansiedade além dos processos. Taquicardia, palpitação, dor, dispepsia, dor abdominal e por aí afora. Problemas de infecções repetitivas, herpes labial. Estou mentindo? O que é isso? É falta da harmonia, porque o meu cérebro é atingido, eu atinjo quem? O meu corpo, quando eu não atinjo alguém. Então é porque a gente não se harmoniza. Vamos entender um pouco aqui. Buda nos disse que todos conseguem, pode ser em 7 minutos ou em 7 reencarnações. Está vendo que ele é otimista e nos ajuda.
Joana nos diz que o espírito, escuta isso aqui. Se eu for embora, todo mundo, se essas 3 coisas que nós estamos falando já ficar aqui, já está bom. O espírito não é uma posse do corpo. O corpo e as sensações devem estar em harmonia para servir o espírito. Por isso podemos afirmar, tenho um corpo, mas eu não sou o corpo e nem as sensações. Nós não conseguimos entender que o corpo é um veículo, é meu carro. O Chico brincava muito e falava assim, maltratei muito burrinho, não é isso? Por isso que dentro da Umbanda chama de burro, de cavalo, não é isso? Dentro do aparelho físico. Só que nós confundimos. E o que acontece? Quando eu não me harmonizo, as sensações que eu tenho agridem tanto o corpo quanto o espírito. O corpo é posse minha, eu que comando. Hoje, mais do que nunca, as curas estão vindo, as curas até de doenças estão vindo pela harmonização do cérebro. Medifunes, meditação, crescendo muito as pessoas que estão começando a fazer yoga, a meditação mais profunda, o reiki, tantas coisas dadas para nós poder harmonizar, só que as academias estão mais cheias, porque as pessoas estão cuidando muito mais do corpo, achando que isso é posse do espírito, que tratando do espírito que é posse. Percebe isso? Eu estou sendo muito pesado, gente? Não, né? Toda vez eu pergunto isso, vocês mentem com a mesma cara, dizendo que não. Não é verdade? Entre em paz com as suas emoções. Harmonize o tipo de emoções pacificadoras que tranquilizam. Pensar em sensações físicas provoca emoções perturbadoras. Eu vou sempre colocar a Joana falando aqui. Joana de Anjos diz, as emoções são impulsos para a ação. Não lute contra elas, perceba-as, expresse-as, oriente-as de forma construtiva, lembrando-se que eu tenho uma vida emocional, mas eu não sou a vida emocional. Existe um livro chamado Imunidade Emocional, de um amigo meu lá de São Paulo, chamado Felipe Lima. Ele trabalha isso com uma propriedade muito bacana, porque assim, tudo que você tem, que nós temos na nossa mente, são sensações. Vamos dar um exemplo aqui. Aonde está o seu passado? Aonde está o nosso passado? Aonde? Hein? Em algum lugar? Aonde está o nosso passado? No nosso inconsciente, na nossa memória. O que é que nós temos lá do nosso passado? O que nós temos do nosso passado? Essas lembranças, como que você percebe essas lembranças? Através de quê? De sensações. Tristezas, alegrias e por aí afora. Tudo bem? O fato existe? O fato existe? Por exemplo, aconteceu um fato comigo há 25 anos atrás. O fato existe? Não existe mais. O que ficou? A sensação. A lembrança me traz a sensação. Você lembra, você tem sensações, nós temos sensações, que quando a gente identifica, eu falei isso aqui um pouco no começo, quando a gente identifica com uma situação parecida com o que nós vivemos no passado, o que nós temos não é a lembrança daquele passado, nós temos a sensação daquilo. Aí o que acontece com a gente? Desarmoniza o nosso corpo. Por quê? Por exemplo, a minha mãe desencarnou há 22 anos atrás. Foi triste? Foi. Tem gente que fala assim, eu não consegui aceitar até hoje. Tem 22 anos. Como que ela não aceitou? Tenta me responder como ela não aceitou. Na realidade, ela não aceita a sensação da perda da mãe e não admite aquilo. Mas não é a perda da mãe, porque a mãe já morreu há 22 anos. Percebe que é um processo ilógico? E essas sensações vêm para onde? Para o nosso corpo, a gente sente isso materialmente. Então ela diz o seguinte, eu não tenho uma vida emocional, mas não sou uma vida emocional, eu posso viver na emoção, mas eu não sou essa vida emocional. Porque daqui a pouco isso desaparece, vai sumir. É difícil isso, é complicado, mas nós vamos chegando lá. Uma coisa atrás da outra para a gente começar a entender. Olha só, observe e recicle os seus pensamentos. Recicle os pensamentos, remova os problemas. Olha assim, eu não sei se ela fala com a gente com muita simplicidade ou a gente que é muito difícil. Remova os problemas, crie o hábito mental de ser feliz. Como que a gente cria hábito mental de ser feliz? Como que a gente cria hábito mental de ser feliz? Olha lá,
Mudamos nossa biologia pelo que pensamos. A minha última fala aqui foi sobre pensamento e vida. Eu falei muito sobre isso. Somos o resultado de nossos pensamentos e nossas emoções. Isso não é fala minha, isso é fala da Joana. Olha só o que ela diz. O importante é discernir sobre o que deve mentalizar, não se permitindo expressar o que lhe vier à mente, mas não se deve falar. Preferível é mentalizar aquilo que ilumina e falar somente aquilo que é leve. Mudança de quê? De hábito. Hoje, mais do que nunca, nós vemos as pessoas reclamando de tudo. De tudo. No livro Psicologia da Gratidão, Joana de Ângeles tem um momento que ela diz assim: nós devemos agradecer pelas coisas que nós não temos. O que é agradecer pelas coisas que nós não temos? Eu não tenho câncer, então eu sou muito grato por não ter. Olha que coisa interessante. A gente não consegue viver um dia no sentido de falar assim: Senhor, eu sei que a vida não está fácil, mas eu sou feliz porque eu sei que ela é passageira. E sei que isso tudo aqui é momentâneo, porque é necessário que isso seja para o meu aprimoramento. A gente pensa assim? A gente consegue pensar assim? É fácil pensar assim? Não é fácil pensar assim. E outra coisa, outro dia, só para a gente entender, porque eu não vou conseguir mesmo, a gente sabe que não consegue, eu nem ligo de não conseguir, porque eu sei que não consegue. Uma pessoa chegou perto de mim e falou assim: Marquinhos, você viu aqui? A CEMIG mandando um negócio aqui? Eu falei: que é? Com o celular na mão. Tá vendo aqui? Eu falei: o que é? Olha só, tá dizendo aqui negócio, instrução, se caso você bater num poste, o fio rebentar. Eu falei: como você deve agir no momento que você bater num poste e o fio arrebentar. Eu falei: então está dizendo aqui que a gente deve primeiro ver se está molhado lá de fora, se a gente está com o calçado tal não sei o que, para pisar, ver se está saindo faísca. Eu falei: querida, eu vou te explicar aqui mentalmente agora como funciona. Para com isso, desliga o celular, pelo amor de Deus. Quando você chegar ao ponto de bater num poste, que o poste tombar e arrebentar um fio, você não tem condição de sair do carro. E outra coisa, quando você bater num poste, arrebentar um fio, o fio estiver lá, você fala assim: pera aí, a CEMIG falou para mim olhar se tem água lá de fora, aí eu vou colocar o meu pé aqui, fazer assim, aí eu viro para cá, gente. E ela falou assim: eu vou mandar para as pessoas. Quantas informações a gente recebe por dia? Uma coisa que eu extingui da minha vida é o tal do grupo de WhatsApp. Começa uma maravilha. Começa aquela coisa assim: bom dia, muita paz, Jesus abençoe. Daí a pouco está vendendo natura para você. Daí a pouco está mandando coisa que você nem imagina que é, e aquela coisa toda, informação de não sei o que. Eu falei: pelo amor de Deus, não faz isso. Quantas informações que nós recebemos, retemos aquilo, ficamos com aquilo, vivemos aquilo, e na hora que a gente vem está mergulhado em quê? Num monte de coisa que não existe. Porque não existe. Eu lembro da minha época, lá um pouco atrás, que essas coisas de governo, essas coisas de política, essas coisas, exigiu que nós tivéssemos um kit de primeiros socorros dentro do carro. Eu trabalhava junto à área médica. Imagina bem você com um kit de primeiros socorros. Tá eu e o Renato no carro. Aí a gente sofre um acidente, o Renato tem uma fratura craniana, eu pego a tesourinha, eu pego o gás, põe lá, faço uma sutura, uma cirurgia. Gente, a primeira coisa, se acontecer um acidente, não toque na pessoa. É regra médica, não toque. Vendeu para todo mundo o kit, depois o médico fala: não pode. Aí tira os kits, toma os kits. E agora, aí começa a inventar, e a gente entra e mergulha naquilo como se fosse uma realidade. E não é realidade, né? Olha só, vamos aqui chegar pelo menos na sexta, que a gente para aqui na sexta, depois na minha próxima eu falo mais 6, se der mais 6, mas aí é bom que eu dou uma fechada aqui. Desidentifique-se com os desejos e falsas necessidades. Não carregue falsas necessidades. Tudo aquilo que acumulamos e que não temos necessidade nos causa angústia e depressão. Eu vou falar por mim. Eu não tenho vergonha de ser imperfeito. Quando eu casei na época e tal, aquela coisa empolgada, o casamento, eu comprei um micro-ondas, que é o micro-ondas que eu tenho ainda, que era coisa ainda muito boa, e também a gente cuidou bem, mas eu comprei o maior micro-ondas da Prosdóximo que tinha, ele é desse tamanho. Porque eu falei assim: e se eu tiver que assar uma leitoa? Um frango. Vou comprar um micro-ondas tamanhozinho? Negócio de substituir fogão, né?
Achei que o micro-ondas ia salvar a minha vida. O máximo que o micro-ondas viu de grande lá foi aquele saco de pipoca de cinema. Percebe o que eu estou querendo dizer? Mas comprei aquela coisa enorme. Aí você vai comprando, depois que você olha para a sua vida e vê as coisas que você tem, você fala, gente do céu, por que eu comprei isso? Quantas coisas que você tem, que você foi pelo impulso da vida, que você fala assim, por que eu fui comprar isso? Se você fizer uma faxina na sua vida, você vai perceber que 70% das coisas que você tem, a não ser que alguém aqui seja muito bem programado, você não precisa para viver. Você não precisa. A Bezerra de Menezes, numa fala que ele deu num seminário, através do Divaldo, ele diz assim, meus irmãos, aquele jeito, o mínimo dele, diz assim, vocês não estão brigando mais pelo pão de cada dia. Vocês já estão brigando pela geleia, pelo presunto, pelo requeijão. Ele não quis dizer que a gente não está, que não deve ter isso. Ele estava dizendo que a nossa necessidade é o pão de cada dia. Que os nossos maiores sofrimentos estão nas coisas fictícias que criai para vós mesmos. Está no Livro dos Espíritos. Tormentos voluntários. Joana nos diz que desidentificar-se das sensações, necessidade de coisas, ambições, lembranças do passado e aspirações para o futuro é viajar para a autoconsciência, distinguindo-se o que se deseja daquilo que realmente é. O ego tem desejos, porém eu não sou os desejos. Olha que coisa interessante. Quando eu quis falar isso aqui, eu sei que é muito complexo, mas o meu objetivo maior aqui é despertar nós para nós mesmos. Porque nós achamos, eu não sei se eu falei isso aqui, mas semana passada eu falei lá no Amor ao Próximo. E falei para o grupo da mediunidade, uma reunião fechada para o grupo da mediunidade. Eu estava dizendo o seguinte, o maior processo de sofrimento humano hoje não é só o processo obsessivo. O processo obsessivo nada mais é do que a sintonia, seja ela por dívida, seja ela simplesmente pelo meu processo mental, que me liga a algumas pessoas que têm muito a ver comigo. Porque não se liga comigo aqueles que não têm a ver comigo. Se ligam comigo aqueles que têm muito a ver comigo. Se é uma dívida, tem a ver comigo também. Porque a gente fala, mas o obsessor está me cobrando. Se você está te cobrando porque você está devendo. Ele pode estar tendo um processo de ignorância. Mas o maior problema nosso não está na relação espiritual. O nosso maior problema está na nossa relação conosco. Porque a partir do momento que eu modifico o meu estado comportamental, as coisas que estão ao meu redor modificam. Isso é provado piamente por qualquer um. Eu vou passar aqui rapidamente, só para a gente ter uma ideia, deixa eu ver que número que está esse slide aqui, para mim poder chegar num ponto aqui, que depois eu volto para falar, mas só para a gente poder entender mais profundamente para fazer um fechamento aqui. Mas para a gente entender o que a gente está falando de simplicidade. O Gandhi, vou fechar isso no futuro com você, ele fala assim, você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Então, o que ele está querendo dizer com isso aqui? Olha, você nunca sabe os resultados que virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Ele está dizendo o seguinte, se eu não começar a fazer a mudança nas minhas atitudes, eu não vou saber que resultados virão. Eu vou entrar numa zona de comodismo, eu vou achar que isso é uma realidade e vou passar a viver com aquilo com toda a força e intensidade que eu tenho. Se o nosso problema fosse espiritual, no sentido de espiritualidade, eles já tinham acabado. Você fala, como assim, Marco, já tinha acabado? Pelo seguinte, porque é muito simples um irmão parar de interferir na sua vida. Porque a pergunta lá do Livro dos Espíritos é assim, influencia os espíritos em nossas vidas? Nós começamos talvez falando sobre aqui, fala, muito mais do que pensais, na maioria das vezes, ou por ordinário são eles que vos guiam. Aí, mas só que não para aí. Aí depois ele diz assim lá para baixo, seguindo as perguntas, quem tem que ler também o restante. Diz assim, como que a gente faz para não sofrer a influência dos maus espíritos? Como que a gente faz? Vocês não leram o Livro dos Espíritos? Não. Deixaram em casa? Esqueceram da mensagem? Como que ele diz que se influencia os espíritos em nossas vidas, pode ser espíritos bons,
Pode ser espíritos ignorantes, ainda trevosos, ainda perdidos e tal. Primeiro, como que eu faço para identificar? E segundo, como que eu faço para me não tornar alvo desses pensamentos ou dessas situações? Como que eu faço? Para a gente terminar, para mim ir embora. Hein? Mudando o quê? Mudando a minha forma. Mudando como eu vejo, mudando como eu penso, porque na realidade é o seguinte, por que se um cara chegar falando mandarim aqui, por que a gente não entende? Pelo menos a maioria de nós. Por que a gente não entende? Porque a gente não fala a língua. Tudo bem? Se um espírito trevoso chega perto de mim e começa a falar alguma coisa para mim, e eu não tenho comigo aquelas cargas de conhecimento trevoso, o que acontece com a comunicação? Não acontece. É como se não estou entendendo nada, não me serve de nada. É que na maioria das vezes nós estamos tão afinados com a comunicação que chega que nós fazemos parte do processo da comunicação. Simplesmente é mão de ida e volta. Quando a Joana de Ângeles nos chama a essa penetração, que nós falamos aqui em 5 pontos, silenciar-se, entender-se quem você é, tirar um momento para você, entender que as coisas, as sensações são externas, não são minhas, que o corpo não, eu não estou aqui para servir meu corpo, é o corpo que tem que me servir, né, como veículo. Quando eu começo a entender isso, eu começo a me tornar o quê? Um espírito mais integral. Quando eu começo a fazer isso, o que acontece com as comunicações do mundo superior comigo? Quem passa a comunicar comigo? Hein? Quem passa? Os espíritos que têm a mesma forma de comunicar no sentido da expressão. Por exemplo, se o meu pensamento é só bondade, quem comunica comigo? Os espíritos que só têm bondade. Se o meu pensamento não é bom, quem comunica comigo? Os espíritos também que não são bons. Por que os espíritos ainda não bons comunicam muito conosco? Por quê? Só para a gente fechar, para encerrar mesmo, senão não encerro. Por que eles comunicam com a gente ainda? Porque nós não somos bons. Entenda bem, se não há sintonia, não há processo. Não existe. Espírito nenhum vai entrar no seu corpo, vai te sacudir, te empurrar na ribanceira, te jogar a escada abaixo, fazer você falir, destruir sua vida. Ele não tem posse disso. Uma das perguntas que eu tive lá na minha época, que eu tinha uma dúvida enorme, que quando falava que os espíritos interferem na minha vida, eu falava, Jesus Cristo, o que vai ser da minha vida agora? Primeiro, eu não vejo os espíritos. Eles podem chegar de qualquer jeito, sorrateiro, aquela coisa tal, não sei o quê. Aí um dia eu perguntei, não sei se foi para o Pacini, quem foi, eu falei assim, mas se eu estiver numa escada, depois ele me respondeu, porque eu tinha isso no livro dos espíritos. Se eu estiver numa escada, um espírito pode me empurrar da escada para me cair? Pode, gente? Não, né? Mas aí, como que ele pode me influenciar para me cair de uma escada? Ele pode me influenciar da seguinte forma, me induzindo a subir numa escada sem segurança, fazendo com que eu caia. Ele pode me induzir a fazer isso. E por que eu fiz isso? Porque eu não preservei a segurança, eu não filtrei a mensagem. Aí eu fiz a coisa errada e caí. Então, ninguém cai na terra por influência dos espíritos maus. Nós caímos na terra ainda por nossa própria influência do comportamento. No dia que nós mudarmos a nossa forma de comportamento na terra, nós vamos estar instalados no processo de regeneração que a Joana de Ângeles fala que é a era do espírito, que ainda não estamos mergulhados.